O amor de Manaus está no ar. É o começar de um novo dia, nova esperança, novo crescer. Que bom saber que nos primeiros instantes você já está ao nosso lado, sentindo nossas emoções, compartilhando das nossas alegrias. Que hoje seja um dia especial de paz, sucesso e de grandes realizações. Você estará a partir de agora em contato com os acontecimentos do Brasil e do mundo, com a boa música, com a comunicação moderna que só a Difusora tem. Nós estaremos bem juntinhos de você a cada passo, para que ao final do dia possamos ouvir: foi muito bom ter estado com a Difusora. Fique ligado, você vai gostar. Próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Horas 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Que é destaque nesta edição. Ministério Público Federal instaura mais de 1.000 ações por desmatamento ilegal na terceira fase do projeto Amazônia Protege. Casos de Covid no Amazonas sobem para 41.774, com 2.071 mortes. Prefeitura paga 13º para categorias não essenciais em 15 de junho. Brasil dobra mortes por coronavírus em 16 dias e passa de 30 mil. Flexibilização ocorre em época de alta circulação de vírus respiratórios, aponta a Fiocruz. Pesquisadores temem risco de colapso na saúde da região com a pandemia e alertam para a contenção de queimadas na Amazônia. Bolsonaro pede a apoiadores que evitem manifestação no próximo domingo. Donald Trump diz que pode enviar militares às cidades americanas onde houver confrontos em protestos antirracistas. Autópsia independente conclui que Floyd morreu por asfixia. Morre a bebê jogada pela mãe em telhado de casa no bairro do Alvorada. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Bonhuna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamá FM em Anamã, Marã FM em Maraã, Caboclo FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 5:49. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 12 milímetros de chuva e caiu 20, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, fala o Climatempo, a probabilidade de mais 11 milímetros de precipitação pluviométrica é de 90%. A temperatura, que é de 24 graus aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 91% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 2 de junho. Chegamos aos 153 dias do ano e faltam 213 para terminar 2020. Dia dos Santos Marcelino e Pedro. Também é o Dia Internacional da Prostituta. Na Itália, acontece a Festa della Repubblica Italiana. A Festa da República data do referendo que eliminou a monarquia.
O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 28 centímetros. Já encheu 10 metros, 22 centímetros. Normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada, Juricaba. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, PC, nosso Hernandes Sampaio, bom dia a você, Paulo Guerra, e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, ontem muita chuva, a Central de Emergência 199 da Defesa Civil registrou pelo menos 12 ocorrências ocasionadas pela forte chuva. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, como já dissemos aqui, choveu cerca de 20 milímetros, chamado para 4 situações de alagações em vários bairros da cidade, Pellegrini. Pois é, Paulo, devido às fortes chuvas, né, ocorreram aí muitos casos aí, Paulo Guerra, de desabamento, queda de muro, alagamentos em vários bairros da cidade, e mais uma vez, com muita competência, prestando excelente serviço, a Defesa Civil foi até o local, né, aos locais desses eventos e conseguiu aí, Paulo Guerra, evitar que coisa pior viesse a acontecer. Um trecho do asfalto da Avenida do Turismo na Zona Oeste cedeu durante a chuva ontem. O trânsito na região ficou lento e parte da via teve que ser interditada. A avenida é uma das principais vias da capital e dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O trecho que cedeu é no sentido Ponta Negra e também aconteceram muitos engarrafamentos, não é, Pellegrini? Em toda a cidade, Paulo Guerra, Constantino Neri, na área também da Torquato Tapajós, na área também dos bairros mais distantes, como na Cidade Nova, tivemos aí algumas questões de alagações, bairro como Redenção, Vila da Prata também, algumas ruas alagadas, enfim, Paulo, em todas as zonas da cidade nós tivemos problemas aí com a forte chuva de ontem. Pellegrini, com 50% da frota de ônibus operando, o Sinetran diz que avalia a demanda após reabertura do comércio em Manaus. E por conta do isolamento social, frota do transporte coletivo da capital opera com aproximadamente 600 ônibus. Atualmente, a frota do transporte coletivo de Manaus é de 1.250 das 9 empresas que prestam serviços na capital. É isso, Pellegrini? É isso, Paulo Guerra, né? Um número até que a gente pode dizer insuficiente, já que o transporte especial que leva apenas os trabalhadores do distrito tem muito mais ônibus do que isso. E com a metade do funcionamento, apesar do comércio não ter voltado em sua totalidade, Paulo, os ônibus que estiveram ontem rodando, os trabalhadores que foram trabalhar, a demanda foi considerada tranquila, Paulo. Pellegrini, tivemos ontem um assalto a um motel, foi uma correria danada dentro do motel, né, Pellegrini? Levaram toda a renda, assaltaram as pessoas que se encontravam em momentos de lazer no motel na Zona Leste, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, a Avenida Grande circular. Os bandidos entraram com bastante violência, assaltaram todo mundo. Geralmente quando tem assalto a motel, às vezes não vão até as suítes, né? Mas ontem sim, visitaram todas as suítes, levaram celulares, relógios, calças, dinheiro e toda a renda do motel. Paulo, ficou muita gente empolvorosa naquela hora. Pellegrini, quem está ouvindo você é o Sandomar Guzmão, o Major Afrânio e a Dona Marília, que estão lá em Manacapuru, acompanhando o Jornal da Manhã, a Dorinha Vasconcelos, que aniversaria hoje também, todo mundo acompanhando o jornal e gosta muito de ouvir o noticiário policial com Roberto Pellegrini. Já virou tradição, Paulo Guerra, Sandomar Guzmão e uma turma boa que vão até a casa do Major logo cedo para tomar aquele café, né? Aquele cafezinho bacana lá, feito pela Dona Marília, lá no município de Manacapuru. Sandomar é daquele que vai tomar café na casa do Major, mas segundo ele leva o pão, Paulo. O Sandomar vai para o 0800, ele leva, né? Ele que diz, mas tudo bem. Mas Pellegrini, aquela criança que foi jogada no telhado pela mãe, acabou morrendo, não é, Pellegrini? Infelizmente, Paulo, ela passou, né, naquele momento, quando nós trouxemos a informação, você trazia aqui no Jornal da Manhã a informação, Paulo, a criança ficou 8 horas jogada no telhado, né? Quando foi encontrada, foi levada rapidamente a uma unidade de saúde, mas infelizmente, né, não resistiu, Paulo. A criança foi aí muito maltratada, né? Logo após o parto foi jogada em cima do telhado, de tudo foi feito para salvar a vida dessa criança, mas infelizmente não foi possível. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra?
O tempo, Paulo Guerra, encontra-se claro nesse momento, né? Não está nublado não, nós estamos aqui nas proximidades da garagem da Global e está tudo na mais absoluta tranquilidade em relação ao tempo, não há previsão, aliás, não está aparentando que vai chover, a previsão é aí com você. Ontem não aparentava também, mas choveu tanto, né? Estava previsto chover 15 milímetros e choveu 12 milímetros e choveu 20 e a cidade, claro, teve muitos problemas, como já dissemos ainda há pouco. Peregrine, até daqui a pouco. Nós voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial. 5h56 em Manaus. O prefeito Francisco Gomes garantiu ontem que até o fim do mandato dele, em 31 de dezembro, a cidade de Iranduba estará totalmente iluminada. Informou que o material necessário à reposição das luminárias das vias públicas, incluindo lâmpadas de LED, já foi comprado. Diz também que na última quinta-feira foi feito processo licitatório para a escolha da empresa a ser contratada e que até o fim deste mês os trabalhos serão iniciados. Francisco Gomes anunciou também que durante os 6 meses que faltam para terminar a atual gestão, será feito o recapeamento, em alguns casos o tapa-buracos da cidade de Iranduba e no distrito do Cacau Pireira, onde a população reclama bastante. O processo licitatório já está em andamento e até o fim de junho, ou no máximo até 15 de julho, a operação será iniciada, garantiu o prefeito. As novas regras de quarentena em Manaus entraram em vigor ontem com a abertura de parte do comércio não essencial. Mesmo com tempo chuvoso, a reabertura do comércio no centro surpreendeu os lojistas com a movimentação intensa. Na Zona Leste foi registrado um fluxo intenso de clientes e comerciantes. A movimentação nos shoppings que abriram às 12 e fecharam às 20 horas foi grande, principalmente no Manauara e Amazonas Shopping. Em apenas 1 hora, Sejusc distribui 10 mil máscaras nos 5 terminais de Manaus. E o Detran entrega outras 3.500 em Manaus e em 2 rodovias intermunicipais. Máscaras de tecido foram distribuídas ontem pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, nos 5 terminais de integração de Manaus, como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus causador da doença Covid-19. Segundo a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, os itens de proteção foram feitos pelas profissionais do projeto Costurando a Esperança, Protegendo Vidas, desenvolvido pelo governo do Amazonas para garantir renda para pelo menos 200 costureiras desempregadas, além de ajudar na confecção e distribuição de 1 milhão de máscaras para a população em situação de vulnerabilidade. Essa é uma ação do governo do Amazonas para garantir que a população se proteja e que estão sendo entregues nos terminais de ônibus. Já fizemos a entrega para grupos de pessoas com deficiência, ribeirinhos, comunidades indígenas, grupos de idosos, LGBTs. Estamos realmente garantindo para que essa população se proteja num momento em que estamos iniciando a reabertura gradual de alguns serviços não essenciais. E isso significa que, mesmo com a abertura, é preciso manter todos os cuidados, não podemos relaxar com a prevenção. Uma das pessoas que receberam a máscara foi a permissionária do T5, Elisângela Santos, que destacou a importância da manutenção dos cuidados preventivos em relação ao coronavírus. É obrigada a usar, a gente precisa, né? Tem que entender que a gente precisa. E durante o último fim de semana, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, também entregou máscaras de proteção nas barreiras das rodovias AM010, AM070 e nas fiscalizações realizadas na cidade de Manaus desde a última sexta-feira. As máscaras foram entregues pelos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito. O diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá Barbosa, explica que foram distribuídas 3.500 máscaras na cor amarela, pois é a mesma adotada pelo movimento de conscientização para a segurança no trânsito. É importante frisar que, a despeito de todas as dificuldades deste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, da imposição necessária do isolamento e distanciamento social, nós tivemos que conduzir o movimento Maio Amarelo, isso em todos os estados da federação,
nacionalmente também por intermédio do Denatran, de modo virtual, online, fundamentalmente pelas redes sociais, de maneira que nós tentamos propagar a mensagem importante, o mote importante do movimento esse ano, que consistia na seguinte frase: perceba o risco, proteja a vida. E as ações presenciais, físicas, foram de fato muito reduzidas em razão da necessidade, como eu bem disse, do isolamento social. Então, o Detran Amazonas se limitou a promover a entregas de máscaras de proteção facial, isso por nossas equipes que já estão nas ruas, os nossos agentes do NEOT, Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, com os agentes do Batalhão de Trânsito, para que nós pudéssemos também levar a mensagem importante de segurança no trânsito, com a entrega das máscaras de proteção, com exatamente essa mensagem, esse mote do Mar Amarelo desse ano de 2020. Os estudantes da rede estadual dos municípios de Borba e Anuri começam a receber os kits do Merenda em Casa nesta terça-feira. Ao todo, mais de 6.200 alunos serão beneficiados pelo programa do governo por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os kits de alimentação escolar desembarcaram nas cidades no último fim de semana. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lança nesta quarta-feira a segunda etapa da pesquisa de impacto da Covid-19 na produção cultural e criativa no estado, após as medidas que suspenderam eventos e fecharam espaços culturais em prevenção à doença. O objetivo é obter dados que auxiliem em decisões mais eficientes no combate à crise do setor. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru chega a 2.182 recuperados da Covid-19. De acordo com os informes da Vigilância Epidemiológica de segunda-feira, 1º de junho, Manacapuru chegou oficialmente a 2.182 pessoas recuperadas da Covid-19, 592 por avaliação médica e 1.590 por estarem fora do período de transmissão, que são de 14 dias, a contar da data dos primeiros sintomas. Ainda segundo a vigilância, o município possui 2.400 casos confirmados, números estes desde o início da pandemia, com somente 125 pacientes dentro do período de transmissão. Manacapuru ainda contabiliza 93 óbitos, 16 sendo em Manaus e 2 óbitos continuam sob investigação. No momento temos 408 pessoas aguardando resultados, 9 pacientes internados e 2.060 casos descartados. Para tentar amenizar o aumento dos números, a Prefeitura instalou um arco e cabines de desinfecção em locais estratégicos, como na Praça da Coabã, Feira da Liberdade, proximidades da Caixa Econômica, área portuária, Beira Rio, Hospital de Campanha e Hospital Lázaro Reis. Os equipamentos foram instalados para que a população possa utilizar na desinfecção pessoal e dos veículos. É mais uma ferramenta no combate à proliferação da Covid-19, visando ainda a flexibilização que está sendo adotada pelo município. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h07. A Fundação de Medicina Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus, retomou nesta segunda-feira as atividades ambulatoriais do Hospital de Medicina Tropical. Com retorno, no entanto, somente pacientes com consultas marcadas poderão entrar no prédio e aqueles acompanhantes previstos em lei. Com a temática Desafios à Sustentabilidade pós-pandemia, reflexos na agenda global da ODS, a primeira edição do Web Simpósio, idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado, será realizado na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, com a participação de 14 palestrantes e debatedores nacionais e internacionais. A abertura será realizada pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Mário de Mello, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e pelas redes sociais da Corte de Contas. O Web Simpósio, de forma inédita no Amazonas, terá transmissão simultânea em espanhol, inglês e em libras. Além de abordar assuntos sobre os desafios da sustentabilidade pós-pandemia do novo coronavírus e seus impactos ao meio ambiente, com o evento, o tribunal busca também discutir e confirmar seu compromisso com a agenda global dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
tendo em vista as eminentes consequências que a pandemia poderá causar aos mesmos. Em atuação coordenada pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, o Ministério Público Federal instaurou somente no mês de maio 1.023 ações civis públicas contra 2.262 réus em razão de desmatamentos ilegais na Amazônia. A iniciativa faz parte da terceira fase do projeto Amazônia Protege, que mapeou polígonos de 60 hectares ou mais desmatados entre agosto de 2017 e dezembro de 2019. Ao todo, as ações cobram mais de 3,7 bilhões de indenização pelos danos causados, além de reparação de 231.456 hectares de floresta degradados. Os números foram divulgados ontem. Baseadas em laudos periciais produzidos a partir da análise de imagens de satélite e do cruzamento das informações com bancos de dados públicos, as ações foram propostas em 7 estados da Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. O monitoramento apontou total de 321 mil hectares de floresta devastados ilegalmente no biênio 2017-2019. A Assembleia Legislativa do Estado vai manter suas atividades presenciais suspensas, principalmente no plenário do Poder. A informação foi divulgada pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto, em nota compartilhada em mídias sociais. De acordo com o texto, a medida segue as orientações das autoridades de saúde no que diz respeito à manutenção do distanciamento social. Enquanto as sessões plenárias seguem de forma remota pela internet, a Assembleia não tem uma data definida para o retorno presencial, como forma de evitar prejuízos às atividades legislativas. 6h10. O governador Wilson Lima esteve reunido ontem com os titulares das secretarias estratégicas para alinhar o planejamento do Estado para o segundo semestre. Na ocasião, ele destacou os avanços na área da saúde em decorrência do combate ao novo coronavírus, com a ampliação de leitos e da assistência na capital e no interior, bem como os impactos da pandemia na economia e na arrecadação do Estado. Os dados indicam que passamos pelo pior momento da pandemia. Agora precisamos manter esses números com as medidas naturais de orientação e restrição. Mas vamos ter um outro problema, que é o econômico, e desse aí não podemos fugir. Vamos ter que fazer a virada. Agora é o ponto de fazermos os ajustes, mudar a nossa estratégia. Ela tem que ser mudada porque a situação não é a mesma de quando começamos o ano, disse o governador, frisando que o Amazonas deve ter perdas de cerca de R$1,5 bilhão até o fim do ano, de acordo com projeções da Secretaria de Fazenda do Estado. Diante disso, ele determinou que técnicos do governo elaborem nos próximos 30 dias um planejamento para a readequação de projetos e estruturas com foco no trabalho transversal. A proposta é que no período pós-pandemia sejam priorizadas as áreas estruturantes, como saúde, segurança pública, social, economia e educação. E a partir de agora estaremos fazendo uma reformulação no Estado. Vamos ter que cortar estruturas, reavaliar o planejamento de todas as secretarias, reavaliar todo o orçamento. Nesse momento, é hora de pensar no coletivo. Vamos debater novas ideias, ajustar projetos em curso, identificar oportunidades, propor programas e dar novos formatos a eles. Temos que focar agora no que é vital e essencial, disse o governador. O Amazonas diagnosticou 396 casos do novo coronavírus nesta segunda-feira. Com isso, o total de casos da doença é de 41.774 no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 19 óbitos pela doença nas 24 horas, elevando para 2.071 o total de mortes. Na capital, foram registrados 45 sepultamentos, 9 óbitos domiciliares e uma cremação. A Prefeitura de Manaus anunciou nesta segunda-feira que a antecipação da primeira parcela do 13º salário aos servidores municipais de áreas não essenciais para o dia 15 deste mês. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Neto durante coletiva online com a imprensa ontem, onde também foi detalhada a reforma administrativa da prefeitura. De acordo com o prefeito,
A primeira parcela do 13º salário ocorre no dia 1º, no dia 15 de junho. É a primeira parcela do 13º que vai acontecer neste dia. E o salário do final do mês, disse ele, permanece na mesma data. Em março, aposentados e pensionistas municipais tiveram a primeira parcela do 13º salário antecipada, aproximadamente 12,6 milhões de reais. Polícia. A recém-nascida encontrada no telhado de uma casa morreu em uma maternidade no bairro do Alvorada ontem, 6 dias após ter sido resgatada. A criança ficou abandonada no local por mais de 8 horas e a mãe, uma mulher de 23 anos, foi presa no mesmo dia. E, de acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Joyce Coelho, e o advogado de defesa da mãe da criança, Wagner Amâncio, a criança foi a óbito na tarde de segunda-feira na mesma maternidade que foi internada no dia do ocorrido. A delegada informou que, como o inquérito sobre o caso já foi relatado e enviado para a Justiça, a DEPCA encaminhará a informação e a cópia do atestado de óbito. Inicialmente, a mulher foi presa pelos crimes de aborto tentado e homicídio tentado. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Roberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal Nacional. Paulo Guerra, pense no alvoroço, pense no pânico. Um motel, uma casa de alegria, ontem à tarde foi assaltado por 3 homens que entraram, invadiram o local, colocaram arma na cabeça do recepcionista, do segurança, e invadiram as suítes e levaram celulares, levaram também os pertences, dinheiros, etc., das pessoas que estavam na suíte do motel, e levaram também a vontade de amar. Muitas mulheres correndo, Paulo Guerra, em trajes de Eva, uma situação terrível ontem no motel na zona leste da cidade. Teve um também que passou mal, né? Pensava que era a mulher dele batendo na porta da suíte, e teve um passamento e por pouco não morreu de colapso lá no motel localizado na Avenida Grande Circular. Você que frequenta motel, chega lá todo bonitão, pede um balde de cerveja, todo cuidado é pouco. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma dupla com uma arma simulacro, ou seja, uma arma falsa e uma moto roubada, foi presa. Essa dupla por policiais da área da zona norte e zona leste da cidade. Eles já tinham praticado vários assaltos e a polícia chegou junto, a polícia militar. Parabéns aí a toda a equipe do comandante-geral da polícia militar, coronel Ayrton Norte, que está diminuindo e muito o número da criminalidade no Amazonas. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, município de Iranduba, o negócio tá feio. Muitas reclamações em relação a assaltos naquela área da cidade. Muitos assaltos ocorrem. Conversei com alguns policiais da área, está faltando viatura, segundo eles, está faltando para poder entrar nos ramais. Tem uma base de polícia ali no 27 que podia ser muito bem ficar naquele posto de gasolina ali no quilômetro 30, ia ficar para todo mundo. Essa é a reivindicação dos moradores da área do município de Iranduba. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dei uma passadinha no pronto-socorro Platão Araújo, noite e madrugada tranquilo em relação a ocorrências por violência. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem também deu entrada vítima de agressão física. Foram 2 registros por agressão física. O segundo deles, Paulo Guerra, as informações dão conta de que ele foi bater na mulher e acabou pegando dele dos cunhados. Tava fazendo graça lá, querendo bater na mulher, daí vieram os seus cunhados e meteram-lhe a peia. Toma! Foi até pouco, mas ainda assim ele foi levado ao Platão Araújo. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, uma pessoa deu entrada no Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito, um caso especial. Dentre vários exames que ocorrem todos os dias, o homem deu entrada, Paulo Guerra, para dizer que foi molestado pelo próprio colega de copo. Ele estava, Paulo Guerra, bebendo com seu amigo, quando de repente ele caiu, ficou meio noiado. Daí o outro seu colega lá, colega não, né? Camarada desse, acabou aí, o tarado, acabou molestando o próprio colega de copo. Você que bebe com seu amiguinho, todo cuidado é pouco. Ele pode estar lhe olhando com os olhos do desejo. A noite madrugada foi tranquila na cidade. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu na taçadada. O passarinho da morte não saiu de seu puleiro. O passarinho da morte não voou ontem à tarde, não voou à noite, graças ao trabalho da Polícia Militar, que espantou o passarinho da morte nessa madrugada. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Antes das loterias, uma notícia do esporte. A temporada de 2020 da Fórmula 1, adiada pela pandemia do coronavírus, começará em 5 de julho na Áustria, e as 8 primeiras corridas serão disputadas na Europa entre julho e setembro, de acordo com o novo calendário apresentado oficialmente nesta terça-feira. O segundo grande prêmio também será disputado na Áustria em 12 de julho, antes das provas da Hungria em 19 de julho, Grã-Bretanha em 2 e 9 de agosto, Espanha em 16 de agosto, Bélgica em 30 de agosto e Itália no dia 6 de setembro. Aqui na concurso 5.284, sorteou as dezenas 10, 12, 29, 65 e 79. Vou repeti-las: 10, 12, 29, 65 e 79. O prêmio acumulou e a estimativa para hoje é de 9.700.000 reais. A quadra saiu para 74 apostadores, cada um vai receber R$8.950,70. O terno vai pagar para 5.524 apostas R$152,66 e o Duque paga para 167.753 apostadores R$3,26. Um prêmio realmente muito atraente. Repetindo as dezenas da quina: 10, 12, 29, 65 e 79. A Loto Fácil no concurso 1974 teve um ganhador de Manaus e foram 3 apostadores, cada um vai receber R$738.427,19. Apostadores, como disse, de Manaus, um de Uberlândia em Minas Gerais e Rio Brilhante no Mato Grosso do Sul. Com 14 acertos, 599 apostas, para cada uma R$1.625,62. Vamos às dezenas da Loto Fácil no concurso 1974. 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 24 e 25. Vou repeti-las: 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 23, 24 e 25. Repetindo, foram 3 ganhadores, um de Manaus, um de Uberlândia e outro de Rio Brilhante no Mato Grosso do Sul.
Últimas notícias. Em um dia de movimentos contraditórios no mercado financeiro, a Bolsa de Valores fechou no maior valor em 3 meses, mas o dólar enfrentou volatilidade. A moeda americana aproximou-se de R$5,40. O Ibovespa índice da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 88.620 pontos, com alta de 1,39%. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, sustentadas por expectativas de que a economia global se recupere em meio à gradual reversão de medidas de quarentena em vários países após o choque da pandemia do coronavírus. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,19% em Tóquio hoje. Em outras partes da Ásia, o Shenzhen, composto índice chinês de menor abrangência, teve alta de 0,20%. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, na esteira da avaliação econômica mais positiva do RBA. O Standard & Poor's ASX avançou 0,27% em Sydney, na Austrália. Depois de suspender por 2 meses, o governo federal autorizou nesta segunda-feira reajuste de até 5,21% nos preços de medicamentos para 2020. 6h33 em Manaus. A presença de cerca de 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami durante a pandemia do novo coronavírus e a frágil assistência de saúde no território ameaçam fazer com que até 40% dos indígenas que moram perto das minas ilegais se infectem com a doença. Nesse cenário, o grupo poderia perder até 6,5% de seus integrantes, tornando-se uma das populações mais impactadas pela Covid-19 em todo o mundo. As análises estão em um estudo produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto Socioambiental, que classifica os Yanomami como o povo mais vulnerável à pandemia de toda a Amazônia brasileira. 6h34 em Manaus. Temos informação com Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Está acontecendo nesse momento, daqui a pouco, já iniciou o deslocamento. Daqui a pouco começa, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma grande operação em relação a crime ambiental. Busca e apreensão e prisão ocorrerão aqui na região, né, Paulo, daqui da região metropolitana. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes até mesmo para não furar, né, a operação. Não vamos falar, Paulo Guerra, onde vai acontecer. Porém, uma operação daqui a poucos minutos, daqui a 15 minutos no máximo, vamos trazer mais informações dessa grande operação que está acontecendo nesse momento. Portanto, daqui a pouco o Peregrini vai trazer detalhes. A gente tem aqui até onde vai ser realizada, mas não vamos divulgar para não atrapalhar, não é, Peregrini? 6h35 em Manaus. A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,7 milhões de beneficiários nascidos em março. INSS. Último balanço mostra 1,8 milhão de benefícios represados e tempo médio de 69 dias para concessão. Desse total, 1.282.274 esperavam pela primeira avaliação dos seus requerimentos e 520.035 já haviam passado pela análise e necessitavam cumprir exigências do INSS para serem pagos. Há um mês do prazo, Receita recebe metade das declarações esperadas do imposto de renda. O órgão federal recebeu 16 milhões de um total de 32 milhões de declarações esperadas do imposto de renda da pessoa física de 2020. Os contribuintes que devem ao fisco ganharam mais um mês para se defenderem. A Receita Federal prorrogou a suspensão das ações de cobrança até 30 de junho. O prazo foi estendido em um mês por causa do agravamento da pandemia. O Conselho Monetário Nacional aumentou em 4 bilhões o limite de crédito que poderá ser concedido por instituições financeiras a estados, municípios e órgãos públicos sem garantia da União. O limite mais que dobrou, passando dos 3,5 bilhões definidos para 2020 para 7,5 bilhões. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira após reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional.
Celso de Mello arquiva pedido de apreensão de celulares de Jair Bolsonaro e do filho. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia se manifestado no STF contra a apreensão dos aparelhos. Procuradoria-Geral da República informará ao Supremo que concorda com a prorrogação de inquérito sobre Bolsonaro. Polícia Federal quer prorrogar inquérito e STF pediu manifestação da PGR sobre o tema. Inquérito foi aberto em abril e apura se o presidente interferiu na instituição. Bolsonaro, claro, nega. 6h38 em Manaus. 90% dos eleitores brasileiros apoiam regulamentação de redes sociais para combater fake news, diz pesquisa Ibope. Levantamento foi feito por telefone entre os dias 28 e 30 de maio, com cerca de 1.000 entrevistados em todos os estados e no Distrito Federal. Nesta terça-feira, o Senado deve votar projeto de lei que prevê ações de redes sociais contra as fake news. Bolsonaro paga 6,2 bilhões de emendas e atinge recorde de repasses a parlamentares. Governo federal empenhou em abril 6,2 bilhões e repassou efetivamente no período 4 bilhões a congressistas. Valores são os maiores para um único mês desde 2016. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, respondeu o presidente Jair Bolsonaro na manhã de ontem. O chamou de covarde ao acusá-lo de dificultar a posse e o porte de armas no Brasil. Na reunião ministerial de 22 de abril, Bolsonaro pressionou o ex-ministro a assinar uma portaria para ampliar o limite para a compra de munições no país e defendeu armar a população contra governantes que impõem quarentena em estados e municípios. Em nota divulgada nesta segunda-feira, Moro defendeu o isolamento social como medida mais eficaz de combate à pandemia e criticou o que classificou como ofensas e bravatas do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse a seus apoiadores nesta segunda-feira que deve evitar manifestações no próximo domingo para não entrarem em confronto com grupos que já marcaram atos a favor da democracia e contrários ao governo. Ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para conversa com o grupo que foi levado para a pista dentro da residência oficial para que ele pudesse evitar os jornalistas que sempre o esperam pela manhã. Os anúncios de flexibilização das medidas de isolamento contra a Covid-19 feitos em vários estados estão ocorrendo na época em que a maior circulação de vírus respiratórios no país, segundo séries históricas do Infogripe, sistema de monitoramento da Fiocruz, divulgado agora de manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira que vai enviar militares norte-americanos às ruas do país caso os governadores e prefeitos não ponham fim à violência nos protestos antirracistas que se espalham após a morte do ex-segurança negro George Floyd. Trump prestou solidariedade a Floyd e reforçou que encorajou fortemente os estados a convocar a Guarda Nacional em número suficiente para dominar as ruas. De acordo com gravações obtidas pela imprensa americana, o presidente disse aos governantes que eles parecerão um bando de idiotas caso permitissem violência nos protestos. 6h41 em Manaus. A Polícia Federal começa a ouvir alvos do inquérito que apura ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e disseminação de fake news. As medidas foram definidas pelo ministro relator do caso no STF, Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, Moraes autorizou 29 mandados de busca e apreensão contra ativistas, blogueiros e empresários suspeitos. Moraes determinou os depoimentos de 6 deputados federais e 2 estaduais, todos do PSL. Os agentes também estiveram nas casas da ativista Sarah Winter e do blogueiro Alan dos Santos para a notificação dos depoimentos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou que o toque de recolher na cidade começará nesta terça-feira a partir das 21 horas, hora de Brasília, depois que Manhattan foi cenário nas últimas horas de saques. Lojas das marcas Nike, Michael Kors ou Lego e outras de aparelhos eletrônicos no centro de Manhattan foram atacadas por grupos de jovens na segunda-feira à noite.
A polícia estava presente nas grandes avenidas normalmente lotadas de turistas, mas praticamente vazias há várias semanas devido à pandemia do coronavírus. Nessa segunda-feira, 2 novos laudos de autópsias declararam que a morte de George Floyd, estopim dos protestos contra o racismo nos Estados Unidos, foi um homicídio causado por asfixia. Uma delas foi divulgada pela família de Floyd, que contratou um legista independente. Segundo advogados, o exame apontou que a compressão no joelho do policial sobre o pescoço cortou o fluxo de sangue para o cérebro do ex-segurança. Além disso, o peso sobre as costas da vítima dificultou sua respiração. O laudo apresentado pela família diz que Floyd morreu no local onde foi detido e que já estava morto quando a ambulância chegou, contrariando a versão oficial da polícia de que ele faleceu no hospital após ser socorrido. Floyd sofria de doença arterial coronariana e doença cardíaca hipertensiva. Chile supera os 100 mil casos e registra novos recordes de coronavírus. Estratégia chilena ficou fora de controle no último mês. Entre 1º de maio e 1º de junho, os casos aumentaram mais de 500% e as mortes subiram 375%. O número de mortes por complicações da Covid-19 no Brasil dobrou em pouco mais de 2 semanas e nesta segunda-feira chegou a 30.046. É o que diz o levantamento feito com as informações das secretarias estaduais de saúde. Desde que a primeira morte foi registrada em 17 de março, o Brasil levou 2 meses para somar 15.662 mortes em 16 de maio. Depois disso, o salto que faz dobrar o número de vítimas ocorreu em aproximadamente uma quinzena. Com esta contagem, o Brasil se junta a outros 3 países que ultrapassaram a triste marca dos 30 mil mortos. Está ao lado da Itália, que já foi o epicentro da doença na Europa, do Reino Unido, com uma das taxas de morte mais aceleradas do mundo, e dos Estados Unidos, que contam mais de 100 mil baixas. Ainda de acordo com o levantamento feito com dados das secretarias estaduais de saúde, há 529.405 casos confirmados de coronavírus em todo o país. E em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus matou mais de 375 mil pessoas, segundo balanço divulgado ainda há pouco pela agência France Press. O Brasil foi responsável por 1/3 da perda de florestas virgens no mundo em 2019, diz relatório. De janeiro a dezembro de 2019, o Brasil perdeu cerca de 1.361.000 hectares, 13.610 quilômetros quadrados de floresta tropical. O desmatamento na Amazônia e uma possível seca associada ao aumento de temperatura acima de toda a média histórica do Oceano Atlântico podem intensificar as queimadas e incêndios florestais nos próximos meses, aumentando a incidência de doenças respiratórias na população. Isso poderá ocasionar o colapso do sistema de saúde nos estados amazônicos, agravando-se com a possível sobreposição dos problemas do atendimento das doenças respiratórias e da pandemia da Covid-19. Esse alerta é feito com base nos dados científicos e a elaboração de recomendações de ações para a mitigação do problema socioambiental estão contidos na nota técnica elaborada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pela pesquisadora Liana Anderson, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O documento mostra que o desmatamento encontra-se em uma fase de resposta que requer ações imediatas para sua contenção, avaliando que as queimadas se encontram em fase de prevenção e preparação. Por isso, os pesquisadores apontam a necessidade de um planejamento rápido de ações antes de sua disseminação, destacando que essas ações têm que ser integradas às ações de saúde pública frente à pandemia. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Trump dá ultimato a estados e diz que vai usar exército contra o terror doméstico. A Folha de São Paulo.
Lula diz não ter idade para ser Maria vai com as outras e critica atos suprapartidários. O estado de São Paulo, mortes por coronavírus no Brasil se aproximam de 30 mil, casos passaram de 526 mil. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense, Supremo decidirá se suspende inquérito das fake news em 10 de junho. Valor econômico, Justiça terá novo sistema para bloqueio de dinheiro. Estado de Minas, Maia diz que decidirá sobre pedidos de impeachment de Bolsonaro no momento adequado. Jornal do Comércio no Recife, plano de reabertura da economia começa em Petrolina, mas especialista faz alerta, não deveria ter sido retomada. Fortaleza Diário do Nordeste, Fortaleza segue com fiscalização na semana de transição para manter isolamento social, diz prefeito. Porto Alegre, 0 hora. Não vou nessa bosta, diz Sara Winter, apoiadora de Bolsonaro, sobre depor a Polícia Federal. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Volta do varejo muda ânimo da economia. Em tempo, Arthur lança reforma administrativa contra a crise. A crítica, filas, aglomerações e engarrafamentos. Diário do Amazonas, Tejan arquiva a ação contra a CPI da Saúde. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.